Estratégia de prova para o dia 2, cara. Como permitir que você, mesmo sendo alguém não tão gênio, tipo eu não era tão gênio, passe para a medicina com o número de acertos relativamente baixo por área. Turma, eu passei para a medicina com 32 acertos em naturezas. 32, tá? É porque eu tinha muita estratégia, eu sempre me preocupei muito com isso. Eu passei no meu primeiro ano de cursinho por causa disso, porque eu sempre vi o Enem como um grande xadrez. Eu sabia que eu conseguiria ter muito mais pontos se eu fosse estratégico ali dentro da prova, se eu tivesse calma dentro da prova e, cara, tendo estratégia, eu tinha mais calma. Então, tudo isso me potencializava mesmo que eu não tivesse muito conteúdo, tá bom? Eu tinha algum conteúdo, é óbvio, pelo amor de Deus. Você não passava medicina, né? Não é moleza, a vida não é um pudim, não é... O Enem não é um morango, tá bom? É ralado, tem que estudar igual um condenado, eu estudei igual um condenado. Mas eu tinha só um ano de cursinho, meu ensino médio foi um cocô e eu consegui passar no meu primeiro ano de cursinho, porque além de estudar bem nesse ano de cursinho, eu tive muita estratégia dentro da prova. É o que eu quero te passar aqui dentro desse vídeo. Separei aqui, cara, um princípio base, é o princípio da estratégia de prova do Enem e 3 etapas para a gente falar sobre, olha só, como fazer a prova, troco de área, como ser um troco de área, como ler cada questão, isso é muito importante. E para finalizar, cara, assim, porra, isso aqui é o que muda a sua vida. Como responder o gabarito. Sério, essa do gabarito é pedrada máxima e muita gente não. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso do gabarito. Sério, assim. Então você vai ganhar muito aqui nesse vídeo, fica até o final comigo. Bora lá. Cara, qual é o ponto inicial da prova do Enem? É você entender que a pontuação não vem pelo número de acertos, e sim pela TRI, pela teoria de resposta ao item, que avalia a sua coerência pedagógica dentro da prova. E é por isso que a gente tem essas bizarrices aqui, que, cara, são bizarrices numericamente falando, mas são coisas lindas, são obras de arte da estatística, tá? Que é essas notas aqui, cara, que você vê na prova do Enem. Candidatos com o mesmo número de acertos, ou seja, vocês acertaram 40 questões. Ou seja, pessoas que da prova inteira só erraram 5 questões, ou seja, são pessoas muito boas, naturalmente, elas podem ser avaliadas com a diferença de 70 pontos, galera. É muita coisa. Você tá vendo aqui o 40, um pouquinho aqui abaixo de mim. Um aluno com 40 acertos pode ter tirado 850 ou 923, cara. São 70 pontos de diferença. Isso é muito, muito, muito bizarro. Quando você vê os 30 acertos, 90 pontos de diferença. Aqui também. Ou seja, isso define a aprovação em medicina ou não de alguém. Isso define a aprovação em medicina. Isso é muito doido. E por que eu gosto, por que é coerente, por que não vai ser reclamar da TRI, e sim agradecer e utilizá-la. Porque a TRI analisa você, basicamente, da seguinte forma. Tipo, pensa na Olimpíada. Lembra lá das Olimpíadas, o salto com vara. Salto em altura, salto com vara. O atleta não tinha que saltar uma barra de 6 metros lá, pronto, ele estava na final. Cara, se um atleta salta uma barra de 6 metros, faz sentido ele não saltar uma barra de 4 metros, lá ele, opa, cuidado. Não faz sentido, cara. Não tem como. Se ele pular uma barra de 6 metros, ele pulou uma barra de 4 metros. Ponto final. Só que o Enem percebe que tem muito candidato que salta uma barra de 6 metros e não salta uma de 4 metros. Como é que pode? As questões na prova da Enem, elas são qualificadas de acordo com um parâmetro de dificuldade de pontuação. É o que chamam no parâmetro B, tá lá no edital do Enem. O parâmetro B das questões. E aí, se você acerta uma questão de 800 pontos, não tem como você errar uma questão de 600 pontos. Só que muito candidato erra. E por que muito candidato erra? Cara, isso aqui pra mim é a magia do Enem, sabe? Eu adoro falar sobre isso. Porque o Enem tem 90 questões, porra. É muita questão para 5 horas de prova. Muito candidato erra, no dia 2 especialmente, porque muito candidato não consegue ler a prova inteira. Então, cara, eu tenho certeza absoluta, sério, tipo assim, eu não preciso falar com a pessoa para saber disso, que a pessoa que aqui fez 40 e teve 850 pontos, ela não leu algumas questões da prova. Sério. E até digo mais, eu acho que ela também deve ter ido mal em natureza de TRI. Porque a pessoa que, tipo, no final da prova ele estava na correria, talvez não conseguiu ler com calma, tipo, 2, 3 questões. E, cara, essas 2, 3 questões que ela não leu, tipo, vamos dizer que ela errou 3, porque ela tentou fazer e não acertou. Acontece. E teve 2 que eu acho que ela errou, que ela nem leu. E eu tenho certeza que eram questões bem fáceis. Então, o que acontece na prova do Enem é basicamente isso. O candidato que não consegue ler a prova inteira, ele sempre vai ser penalizado na TRI, porque é certeza absoluta que ele vai errar muita questão. Mamão com açúcar. Ele vai errar muita questão, mamão com açúcar, certo? Então, você já sabendo disso, vai fazer toda a sua prova focado nas questões fáceis primeiro.
Por quê? Porque pensa aqui comigo. Nas questões fáceis eu respondo mais rápido, então me permite ler a prova inteira com tempo hábil. Aí, lendo a prova, eu vou matando logo o que é fácil, o que for médio eu circulo, o que for difícil eu circulo. Só que eu vou lendo e eu já vou matando as questões. Isso é muito importante, tá? Porra, não faz essa... Tem gente que faz, não sei por quê. Não, eu vou ler a prova inteira, aí eu vou classificar. F, M, D. Cara, não, porra. Faz a prova logo, bicho. Tipo, se viu que a questão é fácil, já responde. Já responde. No final, eu vou até te explicar uma parada sobre o gabarito, que, cara, vai mudar a sua vida completamente, assim... Bizarro. Tá, seguindo aqui. Então, você foi nas questões fáceis, cara, viu que a questão era minimamente média ou difícil, já pulou, então não perdeu tempo com ela, isso vai te permitir ter tempo de ler a prova inteira e deixar para o final as questões mais difíceis, e isso vai ser muito bom porque você vai garantir a máxima TRI possível. Porque se você acertar questões mais fáceis das que você tinha na prova, eu acertei 30 questões, mas foram as 30 mais fáceis. Cara, você vai ter 790 pontos, você vai ter a máxima TRI possível. E isso é lindo demais. Na sequência, cara, vamos lá. A gente passou. Esse é o princípio da prova. Fáceis, médios e difíceis. Fazer a prova em 3 passadas. Na sequência, a gente tem uma avaliação aqui muito boa, tá? Assim, um ponto muito bom de ser avaliado, que é sobre como fazer a prova. Cara, você pode fazer a prova de diversas formas, natureza inteira, matemática inteira, enfim. Isso aqui é uma análise já muito individual e estratégica pelos pesos da sua faculdade e também pela sua dificuldade na área. Eu, por exemplo, sempre tive mais dificuldade em naturezas do que em matemática. Ah, Pedro, por quê? Cara, é meio simples assim. A prova de matemática, ela envolve só fazer cálculo, um raciocínio mais rápido ali. Cara, a natureza tinha muito conceito. Eu sempre tive um desafio de absorver tanta informação diferente. Agora eu sempre consegui pensar de forma lógica, rápido ali. Então a matemática era mais tranquila para mim. Natureza tinha conceito pra caramba, era química, física, biologia, era muita coisa de uma vez só. Então, isso me dava uma certa tranquilidade na prova de matemática e me deixava um pouco mais preocupado com a natureza. Aí perceba o meu caso. Eu queria medicina na UFRN, passei inclusive, né? Enfim, foi foda, passei no primeiro ano do cursinho, foi muito incrível e foi muito pela minha estratégia. Por quê? Eu sabia que naturezas na UFRN tem peso 3. A matemática dá 1000 pontos de TRI talvez. Mas peso 3, se eu faço 800 pontos, galera, 2.400 pontos que eu vou somar na minha nota para depois dividir. Cara, é muita pontuação. Então, naturezas era a minha prioridade dentro da prova. Sendo a minha prioridade dentro da prova, eu foquei muito nela em fazer o máximo de questões possíveis na prova de naturezas. Só que matemática era a minha zona de conforto e eu queria começar a prova pela zona de conforto. É sempre o meu direcionamento. Começa a prova pelo que te deixa mais tranquilo, mais de boa. E aí, por isso, eu fui para naturezas, eu fui para matemática, perdão, no começo da prova, e eu li as primeiras 15 questões, respondendo todas aquelas fáceis dentro das primeiras 15 questões. Cara, isso foi para me dar uma aquecida no cérebro, para me deixar mais confiante. Para mim, funcionou muito bem. É o que eu sugiro para a maior parte dos candidatos. A gente tem uma mentora nossa que é um crânio também, Hannah. E foi muito massa, porque assim, tipo, a gente tá fazendo uma live, eu nem tinha combinado nada com ela. Aí perguntaram se de prova, ela falou assim, não, deixa eu responder. Aí eu, será que ela vai falar outra coisa? Aí ela falou exatamente o que eu tinha feito. Porque para quem, mesmo que você seja melhor em naturezas, tá? Isso vai valer da mesma forma. Para quem está buscando faculdade, acho que é o UFRJ peso 4 em naturezas. Cara, para quem quer faculdade que peso em naturezas é alto, vai na minha aqui. Começa por matemática para dar uma aquecida no cérebro e, cara, desce o pau na prova de naturezas, só que são nas questões fáceis. Então eu li 15 de matemática, só respondi fácil. Eu li 45 de naturezas, respondo todas as fáceis. Cara, isso me poupou um tempo bizarro ali pro resto da prova, porque eu estava muito tranquilo já, eu já sabia que já tinha respondido as questões mais fáceis. Aí, depois das 45 naturezas, dei uma boa respirada, cara, tava tipo cansado e eu tinha que ler 30 questões de matemática. Fui para 30 de matemática, li essas 30 e respondi as fáceis lá dentro e show. Chuchu, beleza, tranquilão. Tipo, eu já tinha feito o painel da prova inteira. Aí foi agora ficar respondendo médias e difíceis. Então, sempre que eu terminava as médias, terminei as fáceis. Dá uma respirada, terminei 90 questões já, só que só fácil. Dá uma respirada, cara, ter aquele momento de fazer uma expiração, dar uma acalmada aqui e, tipo, caralho, agradecer. Eu sempre fiz a prova. Isso é estratégico na prova do Enem. Faz a prova agradecendo, porra. Tu tá saudável, tu tá, cara, todo inteiro aí, raciocinando, pensando. Bicho, tu tem um privilégio de poder estar se preparando pra medicina, pro Enem, pra fazer medicina. Tipo, uma bolsa de R$1 milhão na sua mão, que você vai poder potencializar isso por muito mais se você for competente. Cara, assim, é o sonho de muita gente e tu tá fazendo aquela prova.
Então, assim, eu passei a prova inteira nutrindo essa gratidão, porque isso me deixava tranquilo, abaixava meu cortisol, entendeu? Tem que pensar também no âmbito emocional dentro da prova. Então, beleza. Voltava, matava as médias, respirava, agradecia, matava as difíceis. Beleza, essa foi a minha ordem na prova. Algo rápido de pontuar, mas que tem que ser falado. A ordem em cada questão. Cara, isso aqui é basics da prova do Enem. Tu tem que fazer a prova do Enem matando as questões, sempre começando pela leitura do comando da questão, que é o último anunciadozinho ali. Cara, nem vou pegar nenhuma questão aqui, rolou um coração aí. Eu nem vou pegar aqui nenhuma questão para mostrar, porque isso é basicão, cara. É o último período. O último período da questão, tu vai lá ler. Esse último período ele vai te dizer o que ele quer de você na questão. Cara, é simples. Lê o comando primeiro. Lê as alternativas para saber quais são as possíveis saídas para aquele problema e depois você lê o enunciado para entender se para resolver aquele problema do comando, o contexto do enunciado é importante. Para muitas questões da prova, não. E você vai perceber isso lendo o comando, lendo a alternativa. Já dá para responder. Vou bater o olho aqui só por segurança. Aí lê rapidão, mas bem mais tranquilo, não gasta aquela energia, aquela tensão, sabe? E aí você responde muita questão mais rápido já. Beleza, última etapa da prova, cara. Aqui, ó, creme de la creme. Creme de la creme o máximo. Dentro da prova do Enem, você tem cara, sério mesmo, uma tarefa muito fela da mãe pra matar, que é o gabarito. São 90 questões, pô. 90 bolinhas. É cansativo. E sabe o que é mais cansativo? Não é só fazer as 90 bolinhas. O que é mais cansativo é fazer 90 bolinhas enquanto você está fazendo a prova. Então, no caso, no final da prova, aí você fica lá, cara, aí pinta, crachá, aí lê uma ruma de texto, eita, aí B, no meio da ruma de coisa ali, C, aí você vai pintando. Cara, isso dá uma cansada no cérebro muito grande, você sabe disso. O que eu recomendo é você fazer a prova de um jeito mais estratégico. Pega o gabarito e à medida que você termina aqui uma folha de questões, que você vai responder só questões fáceis no começo, depois as médias. Cara, canetinha, ó, tem que ter duas canetas. Uma grossa e uma fina. A fina, você vai dar um pontinho aqui. É o que você vai fazer na prova. Faz a prova com a caneta fina. E dá o pontinho em cada questão que você tiver respondido. Porque o leitor não vai ler um pontinho. O leitor não lê um pontinho. E, ao mesmo tempo, cara, ou seja, dá pra você mudar se você quiser. Mas, ao mesmo tempo, você não vai mudar. Você não vai mudar nada. Porque se você mudar a questão, você se arrepende. Você sabe disso. Então, cara, terminou uma folha, marca um pontinho, aí vai fazendo a prova inteira. Quando tu vai faltando só as questões difíceis da prova, tu vai olhar pro teu gabarito, tu vai ter um painel com vários pontinhos em várias questões. Então tu já vai saber, cara, responder essas questões inteiras, uau, que massa, que legal. É exatamente isso. E aí você vai e pinta com a caneta grossa, vai lá, pinta, dá umas pintadas completas aí, preenche as bolinhas, só que sem ficar cara crachá. Então vai ser mais rápido e vai ser quase terapêutico, cara. Relaxar aqui, ó, pintando a bolinha. Relaxou pintando a bolinha, vai para as questões difíceis. Nas questões difíceis, você já vai, você vai saber, faltam 7 difíceis, 10 difíceis. Enfim, você vai saber já. Vai facilitar muito a sua vida. E você vai ter feito uma prova com controle completo do começo ao fim. É isso que é importante para você ter uma TRI mais alta, certo? Inclusive, né, para você ter uma TRI mais alta na prova, vai ter algum vídeo aqui na sequência que vai potencializar o seu resultado e que vai ter muito a ver com o que eu falei aqui dentro desse vídeo e vai abordar outros tópicos muito importantes. Então, vê o vídeo que está na sequência do canal da M. Até o próximo, curte aqui e valeu!